falar, dentro da nossa explanação a respeito das 7 linhas vibracionais que regem a Umbanda, nós vamos falar da linha vibracional de Ogum, tendo como polo negativo, ou seja, par vibracional, Obá, um outro orixá regente. E a gente tem que ter essa conexão de que polo positivo, polo negativo. Um é bom, o outro é ruim. Não. São energias que se complementam. Com a mesma energia que faz uma lâmpada acender, que precisa do polo positivo, que é a fase, que precisa do polo negativo, que é o neutro. Então são energias que mantêm o equilíbrio no plano da dualidade. Certinho? O termo sagrado Ogum teve primitivamente outros nomes, como Igun, que mais tarde foi fonetizado como Agaum e Agum. Os africanos, muito mais tarde, o fonetizaram como Gum, para depois Ogum. Traduzindo segundo a coroa da palavra, através do alfabeto adâmico, que é a língua bainga, a gente já explicou, temos Igum, o fogo sagrado, Agaum, a luta sagrada, Agni, a luta divina. Traduzindo esses termos, temos Og, glória, salvação. Aum, fogo guerreiro. Ogum, o fogo da glória ou da salvação. E o guerreiro cósmico pacificador. Entenderam agora por que da imagem de Ogum como um guerreiro, que geralmente é um negrão, bem forte, com uma espada flamejante, e que se manifesta aí em várias roupagens, sempre muito fortes, sempre muito impositivas, porque são considerados guerreiros realmente. É o povo da demanda. Demanda quer dizer guerra, briga, luta. Então eles são os lutadores cósmicos que buscam a pacificação, a harmonização no cosmos. Então quando você vê alguém falando a respeito de Ogum, relacionando ele sempre a ideia do guerreiro, sempre a ideia do São Jorge, igual muitas vezes a pessoa vira e fala, faz uma oração de Ogum, aí a pessoa vai e faz a oração de São Jorge. Canta um ponto de Ogum, a pessoa canta um ponto de São Jorge. Na verdade, é a ideia central de buscar a energia do guerreiro. E como nós precisamos, nós aqui humanos, ainda precisamos de algo palpável, algo que seja visível, a gente mentaliza a imagem do santo guerreiro, São Jorge, matador de dragões. E aí vem aquela ideia de que a energia de Ogum, como guerreiro cósmico, foi a energia que foi responsável pela expulsão dos draconianos, dos dragões e dos reptilianos durante a grande batalha de Órion. Então criou-se essa concepção do santo guerreiro matador de dragões, porque a energia universal de Ogum foi a energia utilizada para criar o exército da Confederação Intergaláctica, que interferiu na guerra de Órion e combateu a guerra. Então, por isso, é sempre dada essa concepção da energia de Ogum estar ligada aos comandos intergalácticos, principalmente ao comando Starré, que é um comando de guerra, literalmente. São os verdadeiros soldados do plano sideral, é o comando Starré, né? Que ele é que garante a segurança para todos os trabalhos de resgate que os outros comandos fazem. Eles garantem a segurança do comando Astar, eles garantem a segurança do comando Santa Ametista, do comando Santa Esmeralda. Quando o comando pleiadiano consegue detectar algum bolsão de sofrimento que é ligado aos pleiadianos que foram exilados aqui na Terra, é o comando Starré que faz a escolta do comando pleiadiano para poder ir nas zonas onde estão presos esses espíritos, né?
Então é muito interessante a gente fazer essa conexão e ver que a energia universal sempre esteve presente dentro dos trabalhos aqui na Terra. Sempre esteve presente. Ou seja, aquela ideia da expulsão dos draconianos, lá da constelação de Draco, sendo jogados no abismo, ou seja, nas zonas abissais aqui do planeta Terra, com certeza foi um trabalho da energia cósmica de Ogum, que são os guerreiros pacificadores que usam o fogo sagrado, a energia do fogo. Por isso a espada de Ogum é flamejante, né? A energia do fogo sagrado, na luta sagrada, numa luta divina entre as forças negativas e as forças positivas. Por isso a gente hoje tem aquela concepção. Quando se fala de extraterrestre, a gente fala dos confederados e os não confederados, os positivados e os negativados. Então, quando é detectado um chip numa pessoa, a gente fala do chip negativado. A gente não fala um chip do mal, não, um chip negativado, né? Então a gente sempre liga essas coisas aí e vai fazendo um link com todas as informações, juntando uma ufologia esotérica com uma amazofia, com uma umbanda, com um panteão de deuses africanos e todas as religiões afrodescendentes. Vai reunindo tudo isso num conjunto de conhecimento que traz uma informação que eu falo sempre, eu deixo bem claro, não é absoluta. Eu não posso bater no peito e falar que a minha verdade é absoluta, porque há 200 anos atrás nem se falava de Umbanda. Agora hoje a Umbanda é uma realidade para nós, que para nós é a nossa verdade. Mas que daqui a 50 anos, como o próprio Ben-Daidi afirma, a Umbanda ela vai passar por um processo de mudança tão radical que não vai haver mais a necessidade da manifestação do preto velho, do caboclo, do guardião. Não, vai se manifestar uma entidade que vai sentar e conversar com o consulente como se fosse um médico mesmo. Não vai chamar de filhinho, de bisifi, de caburé. Quando for falar de dinheiro não vai falar pataco, vai usar o termo. Você precisa realmente trabalhar, conseguir um emprego que te garanta um sustento para a sua família, porque você vive num mundo material e você precisa de dinheiro. Simples assim. Não vai ter aquele negócio, misifi, você precisa arrumar um trabucador para conseguir trabucar e conseguir o pataco para sustentar seus caburé. Isso vai acabar. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. A humanidade está evoluindo em matéria de conhecimento e as entidades estão evoluindo junto com a humanidade. Sim? Nessa apostila aqui, explica para mim, por favor, a diferença. A vibração de Ogum é a manipuladora dos elementos aquosos. Ogum é o senhor primaz da água, dos elementos fluentes, fazendo fluir suas energias, que são canalizadas na dissipação das correntes das trevas. Explica, por favor, essa diferença que você falou do fogo. É super interessante isso. É uma questão de você parar para pensar que nos elementos há sempre o polo positivo e o polo negativo. Então, o polo positivo é o fogo, o polo negativo a água. E, inclusive, é muito comum a gente encontrar casais que um é fogo e o outro é água, e aí são harmonizados. Agora, se dois casais, um casal, os dois são do elemento fogo, é um Deus nos acuda, né? Uma guerra infinita entre aquelas duas pessoas, né? Então, o que acontece? Ogum trabalha a limpeza energética através da água. Ou seja, eles trabalham, todas as linhas de orixás, elas trabalham em conjunto, energeticamente, utilizando, vamos dizer, características uns dos outros, para que consigam manter os seus trabalhos, para que consigam manter o equilíbrio harmônico. Então, Ogum, ele, por exemplo, usa o fogo, como por exemplo a gente sempre fala, utiliza muito aqui na casa, né? O vento solar, né?
O vento solar vem, queima todos os miasmas e faz a esterilização de um ambiente. A gente sempre mentaliza, quando a gente está fazendo um trabalho de limpeza, justamente isso, né? Mentaliza uma coluna de fogo descendo do céu e fazendo a varredura energética em todo o ambiente, queimando tudo que está ali naquele ambiente. E depois que a gente faz essa limpeza com o fogo, aí vem a limpeza da purificação com a água. E aí a gente fala, mentaliza a água do mar vindo e lavando toda a casa, limpando todo o ambiente. Por isso a gente sempre orienta aos consulentes, quando eles precisam fazer uma limpeza energética dentro dos seus imóveis, seja casa, lote, loja, a gente orienta para que eles façam aquele processo da limpeza energética do fundo para frente e da frente para o fundo. Do fundo do imóvel para frente, a gente orienta a fazer a limpeza com a água salgada, buscando a energia da água do mar, buscando a energia esterilizadora da água salgada. Por isso a gente pede a pessoa para colocar 7 punhados de sal grosso dentro da água, mexer e fazer a limpeza de dentro para fora. Tanto que a hora que chegar na porta da sala, na porta de fora, quando chegar no fundo, vamos dizer, na frente do lote mesmo, ou do imóvel, da loja, seja o que for, a gente fala, pega aquele resto de água e joga na rua, que é para levar toda a energia, certinho? Beleza. Aí depois a gente faz o trabalho contrário, que é a limpeza de fora para dentro com a água azul, que é a água que a gente sempre orienta as pessoas a utilizarem o anil para fazer essa limpeza na água, dissolve o anil na água e faz a limpeza de fora para dentro, fazendo uma limpeza com o equilíbrio da energia da água doce. Então faz a limpeza suavizando tudo, equilibrando e energizando com a energia da água doce. Aí a gente vai buscar qual o orixá que é o regente da água doce, que é o regente das cachoeiras e dos rios. É Mamãe Oxum. Né? Então a gente faz um trabalho conjunto, a energia de Xangô, de dentro para fora, a energia de Oxum, de fora para dentro. E aí a gente orienta a pessoa, pega o restante dessa água azul, como é uma energia que deve ser espalhada pelo ambiente, a gente sempre orienta a despejá-la num ralo, num tanque, numa pia, para que essa energia possa passar por todo o encanamento e fazer essa limpeza energética também no subsolo da casa. Inclusive, quando é apartamento, pode fazer também, sem nenhum problema, porque vai limpar o quantum energético, vamos dizer ali, na contraparte energética inferior do apartamento. Não vai afetar o apartamento de baixo, não, gente. Vocês podem ficar tranquilos, mas vai fazer esse equilíbrio energético. Então há esse poder muito forte da energia de Ogum para poder fazer essa limpeza com o elemento água. Essa troca energética de elementos é muito forte, porque eles são contraparte um do outro. Então Ogum se une a essa contraparte energética da linha de Mamãe Oxum, de Oxum, né, que é um orixá considerado um orixá ancestral, é representado sempre aí pela ideia da vovó, da mãe Oxum, né, que faz essa limpeza, né? Então, essa ideia, então ele só usa o fogo? Não, ele usa o fogo, ele usa a água, o que for necessário para poder fazer aquele trabalho de limpeza ali. É bem claro isso, é limpeza mesmo. É o fogo sagrado e a água sagrada, um outro elemento que é um elemento de limpeza, fazendo um processo de purificação, de limpeza mesmo, ok? Bem, vamos continuar. Essa vibração representa o mediador, controla as paixões e os choques consequentes do karma, da força da vontade e do arbítrio, ajuda nas lutas ou demandas da fé e nas aflições da vida, reflete a luta sagrada. Vocês viram, gente? O orixá Ogum está sempre ligado à energia da luta.
das demandas, das lutas, sempre batendo nessa tecla. Por isso, a pessoa que é regida pelo orixá de Ogum é aquela confrontadora, é aquela que confronta mesmo, é aquela que bate de frente, é aquela que é questionadora, que não adianta você chegar numa pessoa de Ogum e virar e falar, você tem que acreditar nisso, por quê? Porque eu estou falando. Esquece. A pessoa que é regida por essa energia, que é regida por esse orixá, ele contesta, ele vai contestar. Mas por quê? Igual ontem eu estava no meu trabalho conversando com 2 amigos e eu comecei a falar sobre essas questões espirituais para alguns amigos, e o amigo falando para mim que acreditava piamente na teoria criacionista da criação do homem, que o homem foi feito do pó da terra, e patati patatá, aquela ideia ali. Aí eu virei para ele e falei, bem, você sabe que o corpo humano hoje, ele é feito de órgãos, tecidos e fluidos. Esses órgãos, tecidos e fluidos são feitos de células. Essas células são compostas por moléculas. Essas moléculas são compostas por átomos. Esses átomos são compostos por núcleo e eletrosfera. Que a eletrosfera tem carga positiva, o núcleo tem carga negativa, o núcleo tem carga positiva, e que o núcleo é composto por prótons e nêutrons. E que se você pegar um elétron e for partir ele mais ainda, você vai descobrir que ele tem mais partículas subatômicas ainda. E você vai chegar no quark. Então, isso não é novidade para você. Não. Pois é, hoje um aluno de 6º ano do ensino fundamental sabe disso, porque ele estuda isso lá nas aulas de química, ele estuda nas aulas de física, ele estuda nas aulas de biologia. Então ele conhece tudo isso aí. Há 500 anos atrás, se eu falasse isso para você, você me mandava para a fogueira. Santa Inquisição era batata. Eu ia ser queimado como herege. Agora pensa, há 3.500 anos, quando Moisés escreveu o Pentateuco. Então, Moisés não tinha como ele explicar para as pessoas o que era um átomo. Não tinha como ele passar aquilo ali para aquele povo, que era o povo hebreu, que estava saindo de 400 anos de escravidão, e que eram analfabetos de pai, mãe, parteira. Não tinha como ele explicar isso de uma forma mais simples do que ele falar para eles. Deus juntou um monte de pó, o pó da terra, porque a menor partícula que eles conseguiam ver a olho nu naquela época era poeira, era o pó da terra, né? Então, Deus juntou o pó, molhou, moldou e fez o homem. Pronto, ficou mais fácil de entender. Tanto que 1.500 anos depois, quando Jesus estava lá ensinando o povo na Galiléia, ele ensinava por parábolas. Ele contava historinhas para aquele povo. E aí os apóstolos viraram para ele e perguntaram: por que para nós o Senhor fala a verdade e para eles o Senhor fica falando por parábolas? Ele foi bem claro: porque a eles não foi dado conhecer toda a verdade. Então, a gente sabe que essas informações, cada uma delas chega no tempo certo, é trazida no tempo certo. E aí eu virei para o rapaz e expliquei assim, eu prefiro não questionar isso aí não e continuar acreditando no que o meu pastor lá falou e tudo. Cara, é ciência. Poxa. Aí eu virei para ele e falei assim, tá bom, o seu corpo é um universo à parte. Você tem trilhões de seres vivos dentro do seu corpo. E o seu corpo é a base de um elemento que está lá, que consta dentro da tabela periódica. Toda a vida no planeta Terra se embasa neste elemento. Qual é o elemento? Aí eu só ouvi os grilinhos. Cri, 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 cri. Você não sabe? Não. Carbono. Toda a vida no planeta Terra é a base de carbono. Você, todo o seu corpo é a base de carbono. Você não parou para pensar nisso, não? Não.
Eu falei, então eu vou te explicar. Quando você inspira, você puxa o que para dentro? O ar, não é? É. Pois é, esse ar tem um gás nele, que é o oxigênio. Quando você puxa esse gás para dentro do seu corpo, você faz isso, ó. Você trouxe oxigênio. A hora que o seu corpo faz todo o processo, que é quase que como uma fotossíntese dentro do seu corpo, e você faz isso aqui, ó. Você joga gás carbônico. Então, essa mudança química lá dentro do seu organismo é porque o seu organismo é a base de carbono. E inclusive tem as plantas que fazem o trabalho inverso. Elas puxam o gás carbônico e liberam o oxigênio dentro dos processos dela lá. Por isso é que você pode reparar que em todas as avenidas de Goiânia, que tem árvores frutíferas, essas avenidas bem movimentadas, vou pegar o exemplo da Marginal Botafogo, ou então aqui da Perimetral Norte. As árvores frutíferas têm umas frutas maravilhosas, vocês já repararam? As mangas são imensas, as goiabas são imensas. E aí um amigo meu virou para mim e falou, Adair, eu fui lá na Marginal Botafogo, apanhei uma manga daquelas lá, levei para casa, tirei a muda da semente e plantei lá na minha chácara. Mas dá umas manguinhas tão mirradas que eu fico contrariado. Por que a gente passa aí na cidade, vê essas árvores no fundo dos quintais, com aquelas frutas mais bonitas do mundo? Eu falei, porque você não caiu a ficha ainda do porquê? Ele, não. Eu falei, porque a sua árvore, o seu pé de manga lá na roça, ele não está tendo o alimento que ele necessita. Mas o alimento não vem da raiz? Não. Esse é um dos alimentos da árvore. Os sais minerais, os elementos, a água que ela traz da raiz. Mas tem um outro alimento que a sua árvore precisa e que lá na roça ela não vai encontrar. Gás carbônico. E o que mais sai de dentro dos escapamentos dos veículos dentro da cidade é gás carbônico, é CO2. Então é por isso que as árvores que você vê na cidade têm frutas tão bonitas. E você não consegue reproduzir essa mesma fruta lá na roça. Que inclusive a árvore da cidade, ela não precisa de inseticida, ela não precisa de defensivo. Dá lá no meio da rua, aqui na Perimetral Norte mesmo, tem uns pés de manga aqui que eu sou apaixonado naquelas mangas. E aí, dá lá no meio da rua, ninguém cuida, ninguém arroa, ninguém trata, ninguém coloca adubo, ninguém coloca fertilizante. E estão lá aquelas frutas maravilhosas. Por quê? Porque aquelas árvores estão se alimentando do gás carbônico que é solto naquele ambiente ali. É por isso. As plantas também de dentro do cemitério. Exatamente. Você viu que espetáculo que são? As mangueiras aqui, ó, são maravilhosas, né? Então você para pensar. As frutas que tem aqui em volta do cemitério são árvores que dão fruto que a gente fica impressionado. Todo ano dá uma carga imensa. Enquanto lá na roça, geralmente é assim. Um ano dá muito, no outro ano dá pouco. Um ano dá muito, no outro ano dá pouco. Já aqui não, todo ano as mangueiras aqui do cemitério são carregadas. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? E as pessoas não acordam para essa realidade. Que existe uma união, que eu falei para ele, cara, tem que haver a união entre ciência e religião. Enquanto as duas ficarem brigando e disputando qual das duas tem o bico mais duro, vai continuar esse problema aí. Você, que é um cara religioso, vai continuar na ignorância. E o cientista, que é um cara estudioso, vai continuar no ceticismo. E aí nunca vai haver acordo. Por isso é que eu trabalho as duas vertentes, religião e ciência. Foi como eu falei lá, a base da Umbanda. É filosofia, arte, ciência e religião. Por isso eu trabalho esses níveis.
Eu estudo tudo isso para que eu possa fazer um complemento. Aí ele ainda insistiu. Aí eu fui e falei para ele, não, então tá bom, peraí. Peguei um vídeo sobre o design inteligente e mandei para ele. Assiste esse vídeo, cara. Não tem lógica. Depois desse vídeo aí, se você continuar falando asneira para mim, continuar batendo nessa tecla, aí eu desisto de você. Mas aí eu fui e falei para ele, olha, cara, eu vou ser realista. Eu não vou forçar a amizade com você, não. É porque você ainda não está no nível de entender as questões científicas. Você está no nível de entender as questões religiosas. Perfeito. Então continua com a sua fé. Continua com a sua fé dirigida. O importante é você ter fé. Melhor você ter fé do que não ter nada. Então por isso a gente bate tanto nessas teclas. Por isso a gente bate tanto na tecla do estudo. Por isso a Casa de Maria de Nazaré é uma das pouquíssimas casas de Umbanda que trabalha com Umbanda em Goiânia que tem um estudo sério como esse que nós estamos fazendo. Certinho? Ogum direcionou os filhos errantes do universo, os estrangeiros para o planeta Terra, para a sua evolução e retorno às origens. O que eu falei, gente? A vinda dos draconianos, dos reptilianos, advindos da Guerra de Órion, advindos da constelação de Draco, advindos da Guerra de Sírios, advindos dos conflitos nas Pleiades. A energia de Ogum, como eu falei, são os militares lá de cima, são os guerreiros, são os soldados do plano extraplanetário. Eles foram responsáveis pelos processos de expurgo que já aconteceram em várias partes do universo, em várias partes da nossa galáxia, em que esses seres foram mandados para planetas inferiores para retornarem às suas origens, para voltarem ao caminho da evolução, porque eles tinham perdido esse foco. Então eles foram mandados para cá. Aí muita gente fala, nossa, só para a Terra? Então a Terra é assim, a escória do universo? Não. Na verdade, existe um número bem específico, que eu acho que agora com um salto quântico galáctico, porque toda a nossa galáxia está passando por um processo de modificação, o nosso sistema solar inteiro está passando, o nosso quadrante inteiro, que é o quadrante de Satânia, está passando por uma modificação energética. Provavelmente alguns desses planetas eles vão deixar de ser planetas prisão. Um exemplo disso é a própria Terra, que está deixando de passar de expiação e prova para regeneração, e por isso está havendo um novo processo de exílio. E só que no nosso quadrante de Satânia, só no nosso quadrante, que reúne um número imenso de constelações, só no nosso quadrante existem 37 planetas de exílio. 37 planetas que foram utilizados como a Terra para receberem esses irmãos que não eram compatíveis com o plano energético dos seus planetas. Então eles vieram para cá, foram trazidos. E aí você vê a energia de Ogum trabalhando nesse processo de expurgo planetário, de exílio, de condução desses espíritos, de transporte desses espíritos, como por exemplo hoje nós sabemos das estações orbitais que estão em volta da Terra e que estão recebendo os espíritos que serão exilados, para que quando o astro, o elemento transformador passar, esses espíritos sejam levados para aquele planeta, que ele funciona como uma espécie de ônibus, né? É um ônibus escolar que está pegando os alunos para levar para as várias escolas do universo, né? Então, eles estão lá nessas estações orbitais e, inclusive, tem uma estação também na Lua. Tem uma colônia na Lua que também está recebendo esses espíritos. Para quem leu Os Herdeiros do Novo Mundo, deixa claro, o Dr. Bezerra de Menezes foi lá fazer uma visita, né? Que tem essa estação na Lua. E também tem as estações orbitais, que são verdadeiras plataformas gigantescas, que estão colocadas em torno do planeta Terra
para receber esses espíritos. E, claro, Ogum, a energia de Ogum está trabalhando nesse processo, no processo de expurgo planetário. Tanto que, para quem lê aquele livro O Fim da Escuridão, do Robson Pinheiro, vê a energia de Ogum trabalhando nos processos de reurbanização extrafísica, quando desce a coluna de fogo para trabalhar, queimar e desintegrar toda a energia negativa nas zonas do umbral inferior. Com certeza isso aí tem o dedo de Ogum, tem a energia de Ogum trabalhando por trás desse fogo purificador, que está purificando o nosso planeta, está purificando as zonas umbralinas do nosso planeta. Como manipulador dos elementos aquosos, ajuda, juntamente com as energias de Marte, canalizadas na dissipação e neutralização das correntes das trevas, do submundo astral e seus prepostos. Viu aí? É o processo de limpeza. Por isso que quando a gente pede a coluna de fogo para poder fazer o processo de limpeza extrafísica, de reurbanização extrafísica, a primeira orientação que vem depois, qual é, Roberta? Uma fonte, um lago, uma cachoeira, um rio. É sempre a união dos dois elementos para fazer esse processo de limpeza. Então, utiliza sim, manipulando os elementos aquosos na dissipação e na neutralização das correntes energéticas das trevas. Um vem queima, o outro vem lava cinzas. O outro vem lava cinzas, é mais ou menos isso. E também traz o elemento da vida. E aí, geralmente, quando a gente faz o processo de reurbanização, que a gente vai lá e destrói, por exemplo, um laboratório negativado nas zonas do umbral inferior. A gente vai lá, utiliza algum tipo de tecnologia, seja uma bomba de ametista, seja uma bomba de nêutron, seja uma bomba de hidrogênio. A gente utiliza isso para poder provocar a implosão de tudo aquilo ali, de toda aquela estrutura energética. Quando a gente vê que aquela energia não vamos dizer assim, não pode ser reutilizada no processo de reurbanização, então a gente vai lá e limpa. Depois vem a coluna de fogo, aí esteriliza tudo, e aí depois a gente vem com a água, lava tudo, cria um lago e projeta ali um jardim, cria ali uma capela, cria um santuário, cria um hospital, um pronto-socorro, uma escola, um ponto de apoio para receber espíritos trevosos ou sofredores que estão ali nas imediações e que serão resgatados. Então a gente monta ali um ponto de apoio. E com certeza a energia de Ogum está ali trabalhando. Agora as pessoas que trabalham dentro da apometria veem por que o Odair fica lá, evocando e aterrando, ancorando a energia da linha de Ogum e do povo das demandas. 1, 2, 3. Ancorando a energia da linha de Oxóssi e do povo das matas. 1, 2, 3. O povo fica assim, mas isso aqui não é apometria. Apometria não é ciência. O Odair está misturando ciência com a religião africana. Por que a gente faz esse ancoramento, gente? Porque essas energias são trabalhadas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Por isso a nossa casa é uma casa eclética, que recebe todo o conhecimento. A gente faz o teste. É bom? É. Então a gente absorve. Ah, não é bom. É negativo. Essa história aí de fazer trabalho de magia para poder trazer marido de volta ou para poder tirar a nora do caminho da sogra. Não, isso não é legal. Então a gente ignora e fala, olha, isso é aquela história, isso não nos pertence. Então a gente afasta. Tá certo? Camada na Terra, eu terminei e seus prepostos, né? Comanda na Terra, em conjunto com Iori, os batedores cósmicos, senhores dos entrecruzamentos vibratórios, os Exus guardiões, abrindo e desobstruindo os caminhos por onde passam.
As entidades se movimentam, falam de maneira forte, vibrante e em suas atitudes demonstram vivacidade. Então, quando uma entidade se manifesta na energia de Ogum, ela demonstra vivacidade. Um caboclo de Ogum, ele fica andando de um lado para o outro. Outro dia teve uma médium que ela recebeu um caboclo de Ogum e ela ficava, tem que entregar, ir para cá assim. E principalmente porque ela está acostumando agora, né? Ela está começando agora, ela ficava o tempo inteiro assim. E o caboclo vinha, fazia limpeza e tudo mais, e trabalhou de forma maravilhosa. Uma médium que está num processo de desenvolvimento mediúnico e trabalhou maravilhosamente fazendo os trabalhos de limpeza nos membros da casa. Fantástico o trabalho dela. Adorei. E você vê aí, né? Outro dia um heresinho falou para mim sobre justamente isso, em conjunto com o Iori, que eles é que vinham e que eles que definiam quem ia descer no trabalho da casa. Exatamente. Eu sou criança, mas eu, junto com outros, nós é que definimos quem vai descer nessa casa. Exatamente. É igual aquele heresinho que se manifesta no aparelho da nossa irmã aqui na casa e que ele fala, né, que ele trabalha em conjunto com o guardião da meia-noite. Aí ele sempre fala, o tio bravo. Ele sempre fala, olha tio, eu vim porque o tio bravo mandou passar um recado para o senhor. Não é, Roberto? Ele sempre fala assim, eu vim porque o tio bravo mandou passar um recado. Então eles trabalham em conjunto. E eles trabalham, a energia de Ogum trabalha nos trabalhos dos guardiões. Por isso os Exus trabalham na linhagem de Ogum de uma forma muito forte. Ah, quer dizer que Exu só trabalha na linha de Ogum? Não. Nós vimos lá nas outras linhas, e daqui a pouquinho a gente vai ver também na linha de Ogum, que tem os Exus que trabalham ligados a cada uma das linhas de Orixás, né? Por exemplo, na linha de Orixalá é o Exu das 7 encruzilhadas, né? Eu acho que é, né? Deixa eu ver lá atrás. Aqui, ó. O Exu das 7 encruzilhadas mesmo, né? Na linha de Orixalá. Já na linha de Oxóssi, vamos ver qual é o Exu. O Exu Marabô. Ou seja, eles trabalham em conjunto, em harmonia com todas as linhas de Orixás, né? É muito interessante a gente ver isso aí. Vamos ver aqui. Certo. Então vocês viram que eles trabalham em conjunto, principalmente com relação aos entrecruzamentos vibratórios. Ou seja, as questões das encruzilhadas, mas não é encruzilhada física não, gente. É a encruzilhada energética, onde energias se encontram, se cruzam, e eles trabalham nessas energias, fazendo o equilíbrio. Por isso eles são senhores dos entrecruzamentos vibratórios. Por isso as entidades, principalmente as entidades de Exu, eles trabalham tanto com as encruzilhadas. Tanto a encruzilhada no polo masculino, quanto a encruzilhada no polo feminino. Aí de repente chega um Exu e vira para você, firma uma vela numa encruzilhada feminina. Aí você, será que é uma rua com nome de mulher? Será que é no bairro da Vitória? Como que é? Aí a pessoa vem e pergunta, daí como que é essa questão de encruzilhada macho e encruzilhada fêmea? É a coisa mais simples do mundo. A encruzilhada fêmea é aquela que está ligada sempre ao símbolo do T ou do Y. Sempre. É aquela encruzilhada em que uma rua vem e morre em outra. A gente chama essa encruzilhada também de entroncamento. Lá na roça são os entroncamentos, né? É aquele lugar, principalmente em Y assim, é o entroncamento de Rubiataba, entroncamento de Santa Isabel, porque uma estrada vem e morre na outra em forma de Y. Então são os entroncamentos.
são os entrecruzamentos. E a encruzilhada macho é aquela que literalmente uma cruza com a outra. É aquela encruzilhada que ela forma 4 cantos. Exatamente. É o X ou mais. Essa é a encruzilhada macho. Então, quando a entidade vira para você, olha, vai lá e firma um copo de marafo numa encruzilhada X ou numa encruzilhada macho, você sabe que é uma encruzilhada onde 2 ruas se cruzam. Quando ele fala, vai lá e firma numa encruzilhada fêmea, aí é o Y ou o T. Qual a relação entre o cruzamento de ruas, fisicamente falando, com o cruzamento vibratório de energia? Isso é que é o interessante. Isso é que é o interessante. É uma questão de você parar para pensar. Onde as pessoas passam levando suas energias. E quando elas desencarnam, elas também passam levando suas energias. Mesmo um espírito desencarnado, ele está tão acostumado a andar na rua que ele anda na rua. Então eles passam nos cruzamentos. São os locais onde eles podem ser acessados. Eu tinha uma vizinha que ela tinha mediunidade de clarividência. E ela ficava no prédio aqui do lado, olhando de lá da janela lá em cima, os espíritos que saíam do cemitério e viam rua afora, passando pela rua. Aí ela sempre falava de um espírito que ele andava aí arrastando um pau. Ela falava, é um homem já assim na faixa de uns 60 anos, de terno, ou seja, ele foi enterrado de terno, então ele criou a ideoplastia do terno para ele, e arrastando um pedaço de pau. Ela falava que ela via ele toda madrugada passando aqui na rua. Então esses cruzamentos físicos acabam refletindo os cruzamentos espirituais. Acaba refletindo a energia do plano de outras dimensões que também passam por ali. Aquelas energias que passam por ali. E principalmente os espíritos mais materializados, aqueles espíritos que são mais ignorantes, eles literalmente, tem alguns que não sabem nem da capacidade que eles têm de atravessar paredes. Eles não têm conhecimento desse poder que eles têm, dessa capacidade de ultrapassarem obstáculos físicos. Então eles andam nas ruas mesmo. Inclusive a gente tem o exemplo lá do filme, né? O filme muito antigo, Ghost, que o rapaz precisou pegar a aula para poder atravessar a porta, né? Então tem muito espírito que faz isso. Ele fica esperando alguém chegar para abrir a porta para ele entrar numa casa. Ele não consegue entrar sozinho, porque ele não tem consciência da capacidade que ele tem de poder passar por aquela porta ali. Então ele não passa. Então esses entrecruzamentos físicos simbolizam energeticamente os entrecruzamentos espirituais. O trabalho que faz de magia é feito sempre feito nas encruzilhadas. E aí a gente sempre, quando vai fazer, por exemplo, a evocação do Exu das 7 encruzilhadas, a gente salva ele, né? Salve o povo das encruzilhadas. Porque aí a gente está chamando os trabalhadores da encruzilhada. Porque eles ficam nas encruzilhadas fazendo recolhimento de espíritos sofredores. E, inclusive eles vão lá naqueles ebós lá que são feitos nos trabalhos de magia negra, e sempre tem lá aquele irmãozinho que está lá, que é o guardião daquele ebó ali, ele está lá, e aí eles vão lá recolhê-lo, eles vão lá socorrê-lo. Então é um trabalho muito bonito o que esse povo das encruzilhadas fazem, os senhores dos entrecruzamentos vibratórios. Então os Exus, que são tão discriminados nos meios espíritas e espiritualistas, igual, por exemplo, infelizmente, a gente viu lá em 1965, quando o Dr. José Lacerda começou a falar de apometria, ele tratou de Exus como sendo seres trevosos. Quem leu o Espírito Matéria aqui vai lembrar que lá ele fala que Exu é um espírito trevoso que guarda os trabalhos de magia, que faz processos de obsessão. Na verdade, esses não são Exus. Esses Exus, eles são quiumbas. Eles são quiumbas. São espíritos negativados. Que aí, na hora que você chama um espírito desse de Exu,
ele se sente o cabeção da galáxia. Ele se sente o cara. É igual quando um pastor evangélico pega um espírito obsessor lá na igreja evangélica e chama ele de demônio. Ele se sente o cara. E quando chama ele de Lúcifer, então ele... Yes! Eu sou o cara. Não, é só um espírito sofredor ali, gente. Ignorante às vezes, muitas das vezes. Ou então, ele é um pau mandado. Foi mandado para obsediar aquela pessoa. E o pastor chega e chama ele de demônio. Aí ele fica, yes, eu sou o cara do plano espiritual, eu sou o trevoso da galáxia, eu sou o chifrudão. Nossa Senhora, aí ele até plasma o chifre dele maior um pouquinho, né? Para poder ficar poderoso. Exatamente. É essa a ideia que as pessoas têm. Quando uma pessoa vai lá numa igreja evangélica, que ela está sofrendo por um processo de obsessão, é sempre os dois nomes que eles falam. Exu e Pombagira. Você está com Exu, você está com Pombagira. Porque fizeram, vamos dizer assim, uma ideia equivocada desse nome, do nome Exu. E aí, preferiram assim, rotular. Tudo que é espírito trevoso é Exu. E não é essa a verdade, né? Os Exus, na verdade, essa energia de Exu, porque Exu também a gente sabe que Exu é uma energia cósmica universal, então existem os Exus tronados, os Exus superiores, que são energias cósmicas também. Eles foram responsáveis pelos processos de exílio, como a gente viu aqui. Então, Exu veio, na verdade, da fonetização do termo exud, que quer dizer exilado. Então foram eles que foram vamos dizer, os guardiões que vieram para trazer os exilados no processo de exílio. E não a concepção errada e equivocada que as pessoas têm do termo Exu. E na verdade hoje a gente está mudando essa nomenclatura, a gente quase não está chamando eles mais de Exus, para poder quebrar essa ideia negativada, e nós chamamos eles de guardiões. Então a gente trata dos Exus como guardiões. Ainda tem alguns autores que falam os Exus guardiões, mas já tem autores como Robson Pinheiro, por exemplo, que só chama eles de guardiões, né? Então isso é muito importante, essa mudança energética aí. É igual à igreja evangélica, que revolucionou, que hoje, antigamente, todo espírito que se manifestava nas igrejas evangélicas era demônio, né? Hoje eles já falam espírito maligno, espírito demoníaco. Nossa, foi uma evolução, porque aí eles tiraram o chifrão, né? Deu uma melhorada na energia. É muito positivo a gente ver isso aí, né? Então vocês veem que eles sempre falam de maneira forte. Então a entidade, um Exu, por exemplo, que se manifesta num trabalho de guardiões, ele fala de maneira forte. E inclusive eles são muito incisivos, eles são muito diretos, eles não alisam. Outro dia teve uma pessoa que me questionou porque tem um Exu aqui na casa que ele fala grosso. E o bom é que ele se manifesta através do aparelho de uma médium. Então pensa uma mulher desse tamanhozinho, que tem a vozinha super fininha, a hora que ela incorpora o Exu, e diacho, fala grosso, menino. Eu fico assim, well. Aí a pessoa vem, não, Odaí, Exu é amoroso. Eu falei, em que centro você viu que Exu é amoroso? Porque essa história de filhinho, queridinho, amorzinho, nenenzinho, meu netinho, é coisa de preto velho. Ele é tio, tia, e Exu é cabra, é moça, barra de calça, barra de saia. É desse jeito, é moço. Senta aí, moça. Senta aí, moço. Não tem esse negócio de, ai filhinha, Deus te abençoe. Não, não existe isso não. O trabalho de Exu é arretado. Eles são muito severos, eles são muito fortes, eles são muito vibrantes. Tanto que o trabalho de Exu, vocês já repararam, que o nível de barulho na casa sobe. Eles falam alto, eles falam de forma muito forte. Aí vem a pessoa, não, Exu é amoroso. Eu falei, então, vai estudar direitinho sobre Exu.
era importante que ele estivesse aqui hoje, nessa aula, para poder entender isso. Ah, para mim aquele Exu que se manifesta lá não é uma entidade de luz. Aí eu falei, ué, por quê? Ah, porque não fala daquele jeito. Eu falei, fala. Exu fala. Tanto que eu virei para ele e falei, ó, já teve Exu que virou para mim, inclusive foi o guardião do fogo, virou para mim e falou, ô miséria, você está cansado de saber que você está vivo é por benevolência divina, é por misericórdia. Não era para você ter chegado na metade da idade que você tem. Aí eu falei para ele, você é ser carinhoso? Não é mesmo. Então eles são fortes, eles são vibrantes e eles demonstram muita vivacidade. Então eles são muito elétricos, são muito rápidos, são muito ágeis. Quando você vê um Exu levando energia muito devagarzinho, você pode saber, ou ele está cruzado com a energia de um preto velho, por exemplo, estão duas entidades trabalhando, aí entra a questão da vidência, do médium de vidência, que aí ele vira e fala, tem duas entidades ali trabalhando, irradiando sobre aquele médium. Tem um preto velho de um lado e um Exu do outro. Ah, então está explicado por que esse Exu está tão mansinho. É comum acontecer isso. Ou então, é uma outra entidade que veio na roupagem de Exu. Por exemplo, um intergaláctico que veio numa roupagem de Exu. Por quê? Porque no famoso cascão mediúnico do médium, na famosa vibração energética do médium, na cabeça do médium, tem que vir o Exu. E aí vem um intergaláctico e se manifesta através daquele aparelho numa roupagem fluídica, numa ideoplastia de Exu. E aí, com o tempo, ele chega falando grosso, batendo no peito e tal, às vezes puxando o gancho, né, que eles adoram trazer o gancho com eles. Aí, com o passar do tempo, aquele médium vai suavizando, vai suavizando, vai suavizando. A hora que chega no final do trabalho, está uma seda. Já mudou completamente o palavreado, já mudou completamente o senho fechado, já mudou completamente o tom de voz, e inclusive já começa a dar conselhos de uma, vamos dizer, de uma capacidade intelectual que a gente vê que não tem nada a ver aqui com a Terra. Começa a falar de constelação, começa a falar de cosmogonia, começa a falar das energias dos planetas, do seu astro regente, da energia das estrelas, de outros povos. Aí você já vira e fala, ah, isso aqui não é um Exu mesmo. Exatamente por isso que há essa mudança na ideoplastia. Certinho? Bem, os 7 orixás menores de Ogum e seus guardiões. A gente vê aí, o chefe de legião da energia de Ogum é o caboclo Ogum de Lê. E o Exu regente e chefe de guardião, o Exu Tranca-Ruas. Por isso, muita gente me pergunta, Odair, eu não consigo entender. Você é de Ogum, mas você trabalha com tudo que é guardião, menos o Tranca-Ruas. Por quê? Eu falei, porque o Exu Tranca-Ruas, ele é meu Exu de escora. Ele não é o meu Exu de trabalho. Então eu trabalho com o Guardião do Fogo, eu trabalho com o Guardião das 7 Encruzilhadas. Outro dia apareceu o Exu Pirata aí, trabalhando na minha energia também. Mas eu não trabalho com o seu Tranca-Ruas. Até hoje ele manifestou no meu aparelho uma única vez, porque era extremamente necessário. Inclusive tinha um médium vidente lá, que a hora que o médium reconheceu ele, chegou e saudou ele. Salve seu Exu Tranca-Ruas. Aí é que eu fui virar e falar, ué, essa é a energia do seu Tranca? E achei interessante. Era a primeira vez que eu sentia a energia dele. E ele não é meu Exu de trabalho, é meu Exu de escora. É o meu Exu que me protege. É o que guarda a minha retaguarda. Isso é muito importante a gente ter a ciência disso aí. Então, de repente, a pessoa é uma pessoa de Ogum, mas trabalha com Exu que não tem nada a ver, trabalha com seu capa preto, que não tem nada a ver. Por quê? Porque aquele é o Exu de trabalho, ele trabalha com Exu Pimenta, trabalha com seu Marabô. Por quê? Porque aquele é o Exu de trabalho dele, e não de escola. Certinho?
O caboclo rompimato trabalha junto com o Exu veludo, trabalha em conjunto com o Exu veludo. Sempre lembrando, polo positivo, polo negativo. Duas energias que se complementam. Uma energia de outra situação. Exatamente. Caboclo beira-mar, Exu tira todo. Caboclo de Malê, cabocla de Malê, Exu porteira. Caboclo pena megê, Exu limpa tudo. Caboclo Iara, eu acho que é cabocla, né? Cabocla Iara, Exu tranca, gira. Caboclo matinata, Exu tira teimas. Para vocês verem o tanto que a linhagem de Exu é grande. Eu tenho certeza que tem muito nome aqui que vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, Exu tira teimas, Exu tranca gira. Eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar desses nomes aí. Conhece somente aqueles 7 principais e mais algum acessório, né? Como a gente fala também das linhas acessórias dos orixás. Isso daí tudo são falanges. São falanges de trabalhadores. Não, são falanges de trabalhadores. Igual, por exemplo, quando se manifesta aqui na casa o Exu tranca-ruas, inclusive muita gente já viu ele aqui e falou assim, mas essa não é a roupagem do Exu tranca-ruas que eu conheci lá no centro de Quimbanda. Não é mesmo. Porque o Exu tranca-ruas que trabalha aqui na casa é uma entidade completamente diferente, mas faz parte da falange do Exu tranca-ruas. O Exu tronado, que é a energia cósmica tronada, universal, ela rege seres que trabalham na sua linhagem fluídica. É igual eu expliquei com relação à vovó Maria Conga. Muitas vezes já aconteceu isso, de uma médium estar aqui na casa trabalhando com a vovó Maria Conga. Aí chegou o consulente, a hora que perguntou, qual a sua graça? Ela, vovó Maria Conga. Ô, vozinha, sua bênção, eu sou sua afilhada, só não lembra de mim? Não, ela olha nele assim, não. Aí, não, é minha vozinha, lá na casa tal, a senhora me batizou. Não, peraí, deixa eu te explicar. Eu sou um espírito que trabalha na falange de vovó Maria Conga. Entendeu? Aquele espírito que te batizou lá era outro espírito que trabalhava na falange de vovó Maria Conga. Um espírito que trabalha em nome da energia cósmica de vovó Maria Conga. Ok? Ok. Igual a gente hoje já sabe, quem leu Vozes de Aruanda, que eu indico para todo mundo, do Ramatiz e da vovó Maria Conga, os dois escreveram em conjunto, deixa claro de onde vovó Maria Conga veio. De Sírios. Ou seja, é um espírito intergaláctico. Então, se vovó Maria Conga de repente quiser transmutar completamente a ideoplastia dela, ela transmuta e vai falar com um espírito siriano, do comando siriano, numa boa. Por quê? Porque é um espírito siriano, mas ela prefere trabalhar na ideoplastia da vozinha boazinha. Por quê? Por causa do cascão mediúnico do médium e também por causa da crença daqueles consulentes que vêm buscar o auxílio dela. Mas ela não necessita disso. Ela, como ser mais evoluído que a gente um pouquinho, não precisa disso. Nós precisamos. Nós ainda precisamos da bênção, nós ainda precisamos da saudação, nós ainda precisamos firmar a vela, nós precisamos do ponto arriscado, nós precisamos da pemba. A gente ainda precisa dessa energia. A maioria também nem percebe que daí das falanges vai multiplicando. Exatamente. São sempre 7 multiplicado por 7, por 7, por 7, por 7, por 7. Sempre assim. Exatamente. Sim. Só no anterior aí, aqui na apostila tem aqueles os caboclos intermediários de cada linha. E isso exatamente é o que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar aqui. São as falanges que são multiplicadoras. São os que vão se multiplicando por 7, por 7, por 7, por 7, por 7. E aí eles funcionam como se fossem um exército em forma piramidal, em que o Exu tronado, o Exu superior, o que a gente chama de Exu universal, a energia negativa
do polo negativo universal, o Exu tronado, é como se fosse o general desse exército. Aí abaixo desse general tem sete coronéis. Abaixo desses 7 coronéis tem 49 tenente-coronéis. Desses aí que é sempre 7 vezes 7. Aí esses 49 coronéis, exatamente, vão se multiplicando e se multiplicando e se multiplicando e formando um exército que lá na base estão milhares de espíritos que trabalham nesse mesmo exército. É igual, por exemplo, você virar e falar assim, o soldado americano foi lá no Kuwait e... não, vou mudar o termo. O soldado americano foi lá no Afeganistão e matou Osama Bin Laden. Não, o exército americano foi lá no Kuwait e numa operação mataram o Osama Bin Laden. Assim é mais ou menos a ideia. Eles não têm essa ideia de falar o espírito fulano que trabalha na legião de Exu, tranca-ruas. Não, seu tranca-ruas. Pronto, um espírito que representa todo o exército. Foi lá e fez aquele trabalho. Aquele do mapa em cima mostra bem isso que ela está falando. É que cada esse vem de algum vai ser ligado com Oxóssi, ligado. Isso, aí são os entrecruzamentos. Aí são os trabalhos em conjunto, como a gente viu lá. Você viu que coisa interessante? Trabalha na linha de Iori, trabalha na linha dos guardiões, dos Exus, ou seja, em polos que se completam, trabalha na energia de todos os orixás. Todos eles trabalham em conjunto. Por isso é que eu deixo claro, gente, que essa ideia sectarista aí, de separação que existem em certas casas, isso é cabeça de dirigente. Lá no plano espiritual, todos eles trabalham em conjunto. Igual essa ideia de que um centro que trabalha com Umbanda não pode manifestar extraterrestre. Engraçado, no livro sobre o signo de Aquário, que é do Roger Bottini Paranhos, alguns aqui já leram, tem o Xien, que trabalha em conjunto com as entidades que são consideradas kardecistas, né? Trabalha com o Hermes, o Trimegisto, que é um ser considerado 3 vezes grande, ou seja, um ser de altíssima evolução, e trabalha com o João Grosso, que é um ex-cangaceiro. Para vocês verem que no plano espiritual não existe isso não, gente. Preto Velho trabalha com Exu, Exu trabalha com Herê, entidade da linha de Ogum trabalha com a entidade da linha de Iemanjá, trabalha com a entidade da linha de Oxóssi. E a gente tem que acabar com essa ideia que está aqui, ó, que é só caboclo que trabalha nessa energia. Porque aí eles criaram uma concepção, aquela concepção lá de trás, que na Umbanda só se manifestam as entidades que é Caboclo, Preto Velho, Herê. E a linha intermediária que é Exu. Só trabalham nessas entidades. Em todas as linhas de orixás. Isso aí hoje a gente sabe que é ridículo a gente pensar nisso. Porque lá no mundo espiritual não existe essa separação. Todos eles trabalham em conjunto. Então não tem essa conversa. Vai vir um cigano e vai trabalhar com o caboclo. Vai vir um Exu e vai trabalhar com o Preto Velho. Virá um Herê e vai trabalhar com o guardião. Não tem esse tipo de separação. E enquanto os dirigentes continuarem com esse tipo de separação, as suas casas não evoluem, as suas casas não crescem. E, inclusive, um dos grandes problemas que acontecem é a questão do monopólio do conhecimento. Eles não divulgam o conhecimento, mantém aquele conhecimento só com eles. Somente a mãe de santo sabe certas técnicas. Somente o pai de santo sabe certos conhecimentos. Somente o dirigente daquele centro sabe determinadas coisas.
Aí ótimo, ele não prepara ninguém para substituí-lo. E a hora que essa pessoa adoece, ou essa pessoa vem a desencarnar, o centro fecha. Igual eu vi o centro que eu fui iniciado na Umbanda lá em 2001, que quando eu o conheci em 2001, ele já tinha 14 anos de existência. Então, um centro com mais de 30 anos de existência, eu vi fechar, porque a dirigente adoeceu. E ela não preparou ninguém para substituí-la. Por isso é que nós aqui batemos tanto nessa tecla, de trazer esse ensinamento, de passar tudo o que eu sei para vocês. Tudo que me foi ensinado, o que me foi intuído, o que me foi trazido, tudo o que eu li, tudo o que eu busquei, é passado para vocês. E, inclusive, essa minha missão está no livro que foi entregue a mim, que se chama As Folhas do Jardim de Mória, o chamado, e lá fala, nós, o mestre Mória narra esse livro, nós abrimos para você os livros do conhecimento, trouxemos para você toda a sabedoria que você precisava, para que você espalhe esse conhecimento pelo mundo, ensine as pessoas. Inclusive, o dirigente da Fraternidade Mensageiros do Amanhecer, seu Nivaldo, quando eu fui me despedir dele, ele falou, essa é sua missão, é disseminação do conhecimento. Então, eu posso estar aqui hoje formando futuros dirigentes. Futuros dirigentes. Não só para a Casa Maria de Nazaré, mas para os centros que eles podem montar lá nas suas cidades, lá nos seus bairros, iniciar um projetinho pequenininho, começar como a gente começou aqui na Casa Maria de Nazaré, com 7 pessoas em torno de uma mesa com o propósito de estudar, e hoje é o que é o projeto que é. Então é por isso que a gente tem que estar passando todo esse conhecimento para vocês. E perguntem muito. Não saiam daqui com dúvida. A intenção é esclarecer todos vocês. E vai por mim, o Adair não é o dono da sabedoria absoluta, não. Vai ter coisa que vocês vão me perguntar que eu vou embananar. E eu não vou saber responder. E se eu não souber responder, vocês podem ter certeza. Eu vou falar assim, olha, desculpa, mas essa informação aí, eu ainda não estudei ela. Então, espera que eu vou estudar. Ou então eu estudei, mas eu não me lembro. Igual já aconteceu muito, né? Porque eu li a protossíntese cósmica dessa grossura assim, e às vezes a pessoa fala alguma coisa da protossíntese. Igual outro dia, uma amiga minha mesmo perguntou algo sobre a protossíntese. E eu não lembro não. Aí ela, até estranhou, você se esqueceu. Eu falei, olha, porque eu li a fotossíntese de forma muito rápida. Mas vai me falando aí o que você entendeu lá, que de repente eu busco aqui no meu HD interno. Então, às vezes eu viro para a pessoa e falo, olha, eu vou estudar sobre isso para poder falar para você. E a gente tem que passar esse conhecimento. E tem que ter também a humildade de entender que a gente não sabe tudo. E que a gente está num processo de aprendizado. Aí vamos continuar, né? As características de Ogum. E aí vem a coisa interessante, né? Olha só. Ogum tem 2 signos que são regidos por Ogum: Áries e Escorpião. Então, quem é de Escorpião, com certeza, traz características do Orixá Ogum. Quem é de Áries também traz. Isso é absoluto? Não. Como eu sempre falo, vamos dizer, em se tratando de coisas espirituais, nada é absoluto. Tudo é relativo. Porque de repente, você pode realmente ter o signo, por exemplo, de Áries e ser regido por um outro orixá. As suas características mais marcantes são regidas por um outro orixá. E que você pode ir lá no centro de candomblé e o pai de santo joga os búzios para você, e aí vai apontar suas características e vai falar, tal orixá que é seu regente, é seu orixá de cabeça. E aí você vai virar e falar, não, realmente as minhas características são a desse orixá. E isso acontece, gente, isso não é rígido, isso não é absoluto.
Essa é apenas uma das vertentes para se identificar o orixá regente daquela pessoa. Como eu já falei, você pode buscar no tarô, você pode buscar na numerologia, você pode buscar nos búzios, você pode buscar na astrologia. E aqui segue o padrão do horóscopo. Dentro da Umbanda, do conhecimento de Umbanda esotérica, que foi elaborado pelo Damata e Silva lá em 1965, ele adotou o princípio esotérico trazido da questão dos signos do zodíaco, tá? Mas isso não é absoluto. É igual quando eu fui fazer o meu mapa ascensional. A menina veio fazer meu mapa ascensional e falou para mim: o seu mestre ascenso é o mestre Lanto, o seu raio é o raio dourado. Aí eu falei, bagunçou agora, né? Porque todo mundo que me vê fala que o meu raio é o azul, que eu sou protegido de São Miguel Arcanjo, que é o arcanjo do raio azul, e o meu mestre é o mestre Elmória. Tanto que o livro As Folhas no Jardim de Mória chegou para mim justamente porque me entregaram e falaram: seu mestre ascenso mandou te entregar. Aí eu fui e virei assim, né? Começou o grilinho na cabeça, cri, cri, cri. Como que eu faço o meu mapa ascensional e dá uma outra energia, dá um outro mestre? Mas aí o que é interessante é porque com o passar do tempo eu fui lendo mais sobre os mestres ascensos e fui descobrindo que, por incrível que pareça, eu tinha características de Elmória, ou seja, do raio azul, que é o líder, é o que tem força, é o que tem vontade, é o que puxa, é o que atrai as pessoas para o seu redor. E isso foi sempre desde criança. Eu sempre gostei de ser o centro das atenções dos coleguinhas. Eu sempre gostei de contar história, tanto que eu peguei apelido de Forrest Gump. Peguei apelido de Forrest Gump, contador de histórias. Sempre gostei disso. Então eu gostava de atrair as pessoas. Mas depois eu fui ver nas características do mestre Lanto e nas características do raio dourado, o ensinar, a paixão por ensinar, a paixão por transmitir sabedoria. É o raio dos mestres, é o raio dos professores. Aí eu falei, eu gosto de ensinar. E aí eu fui buscar orientação a respeito disso, né? Então, peraí, como é que é? Aí foi quando eu descobri que, na verdade, nós tínhamos um raio de missão, nós tínhamos um raio de ascensão e nós tínhamos um raio de nascimento. Então, o raio de missão rege a missão que a gente veio para trabalhar dentro da energia daquele raio. O raio de ascensão é o que promove a nossa evolução. É aquele mestre que nos empurra para cima. Então ele empurra conhecimento na gente, né? E tem o raio de nascimento, que é aquele raio que é regido pelo dia da semana em que a gente nasceu. Então é aquele raio que cuida da gente. E aí eu fui ver que tinha tudo a ver. Porque o meu raio de missão é o raio azul, o meu raio de ascensão é o raio dourado e o meu raio de nascimento, o raio vermelho rubi. Aí eu fui ver tudo a ver. Porque o raio azul é o raio da força, da vontade. E eu vou falar um negócio para vocês: para tocar um grupo igual esse que a gente toca aqui, tem que ter muita vontade. Tem que ter muita força de vontade. Então, tem tudo a ver. O raio do mestre, o raio do professor. Eu amo ensinar as pessoas. Sempre que eu estou conversando com alguém, eu estou tentando ensinar algo para ele. É igual o caso do meu colega evangélico lá, que eu fui tentar ensinar biologia para ele. Biologia básica. Eu gosto de ensinar as pessoas. Eu estou sempre ensinando as pessoas. E o raio vermelho rubi, o raio da fé. Gente, ninguém segura um trabalho desse aqui se não tiver fé. Tem que ter muita fé para poder, aquela fé que te sustenta, aquela fé que te segura e que te protege. Por isso que Jesus falou, a melhor forma de você se proteger das energias negativas, o orai e vigiai.
Então, exerça a sua fé. E isso, eu acho que muita gente até vira e fala, Odair, eu não conheço alguém que tenha mais fé do que você. Porque você tem tanta fé que você já projetou o projeto Maria de Nazaré para daqui 30 anos você já tem ideias formuladas. Tem que ter muita fé. Para alguém que começou em torno de uma mesinha com 7 pessoas, tem que ter muita fé. E aí eu falei, nossa, faz todo sentido. Tudo a ver com o Odair. Então é por isso que eu falo, não se apegue a uma única informação de conhecimento. Nós estamos trazendo você pode ir num outro centro que trabalha com numerologia, igual uma amiga minha também fez uma conta doida lá um dia, pegando a data do meu nascimento, e falou, seu orixá é tal. Ela falou, era Xangô. Eu falei assim, tem tudo a ver, né? Justiça, eu trabalho na polícia, sou formado em direito, sou uma pessoa que detesta injustiça, luto contra as injustiças, tem tudo a ver. Mas eu vou pelas características mais marcantes. E as minhas características mais marcantes são de Ogum. Quando eu li assim, eu fiquei meio assim, porque eu sou leão, Para você ver. Então, encontraram o seu orixá de alguma outra forma, ou pela numerologia, ou pelos búzios, ou até pela energia que aquele pai de santo viu vibrando em você. Foi essa. Questão vibratória. Exatamente. Então, há várias formas de você identificar o seu orixá regente. Certinho? Quando eu li, não tem nada a ver, né? Pois é, olha aí que interessante, né? Para você ver. O chakra que é regido pela energia de Ogum, o chakra do plexo solar. Esse chakra do plexo solar vai variar muito de acordo com a ideia que se trouxe para o estudo dos chakras, ou seja, aquela ideia doutrinária de estudo dos chakras que foi revelada. Por exemplo, dentro do conhecimento trazido pelo Leadbeater, que é o seguido pela apometria, o chakra do plexo solar, ele é um chakra secundário do chakra umbilical. Então, a gente traz isso para vocês, essa informação. Tem gente que fala que o chakra do plexo solar é principal e tem gente que fala que ele é um chakra secundário do chakra umbilical, certo? Quero deixar isso claro para vocês. A glândula que é regida por Ogum é o pâncreas. Lá dentro das glândulas do nosso sistema endócrino central, está ali, ó, o pâncreas. Ele é regido pela energia de Ogum. A cor de vibração, vermelho, e é uma das poucas linhas em que a cor vibracional é a mesma cor da vela. Cor vibracional é uma coisa, cor de vela é outra. Então isso é muito interessante a gente ver isso aí, ó. Cor de vibração é o vermelho e a cor da vela também é vermelho, tá, gente? O dia da semana é a terça-feira. É o dia de Ogum. Então, você quer firmar algum tipo de culto a Ogum, você quer fazer algum tipo de reverência, de oração, de ritual, para poder, vamos dizer assim, elevar a sua conexão com a energia de Ogum, o dia ideal é a terça-feira. Tá bom? O horário de vibração bom para você fazer o seu ritual, aí é que é complicado, é das 3 às 6 da manhã. Vai acordar de madrugada para poder acender a sua velinha vermelha para alguns. É o horário da minha insônia. Então tem que firmar isso aí. Então tem que firmar isso aí, ó. Aproveita para orar, para estudar. Eu faço muito isso, eu aproveito as minhas insônias para aprender. O anjo mediador, arcanjo Samuel. Elemento, fogo e água. Viu que interessante? Ou seja, tem os dois elementos. O fogo rege o signo de Áries e a água rege o signo de Escorpião. Entendeu agora, Maísa? Por que ele trabalha os dois elementos? Então, aquela pessoa que é do signo de Áries, o seu elemento é o fogo.
A que é do signo de Escorpião é o elemento água. Dentro do que eu estava pensando, meu elemento é água e não tem nada a ver. Tipo, tudo indicava que era, mas o elemento era água, agora baixo. Exatamente, foi exatamente igual a Maísa perguntou. Mas por que aqui na apostila fala que ele usa a água e patati patatá? Tá aí, ó. Ele trabalha com os dois elementos, certinho? O astro regente, Marte. Gente, é incrível. Quando eu pego aquelas revistinhas de horóscopo e vou fazer o estudo das características do ariano, gente, a carapuça serve certinho. É incrível, parece que eles estão me desenhando. Não é aqueles horóscopos chulezentos que a gente vê no jornal não, viu? Pelo amor de Deus. Cuidado ao atravessar uma rua movimentada, você poderá ser atropelado. Exatamente. Se você atravessar, com certeza você corre o risco de ser atropelado, caramba. Mas não, você pega as características do ariano. E lá, nessas revistinhas, sempre deu que o astro regente do ariano é Marte. Gente, bate exatamente com as minhas características, é incrível. Geometria sagrada é o heptagrama, aquela estrela de 7 pontas, né? É considerada a geometria sagrada para aquele que trabalha na energia de Ogum. É uma estrela de 7 pontas, né? É bem interessante. Aí eu fui ver lá em Game of Thrones o Septon sagrado, que era formado por uma estrela de 7 pontas. Ué, o meu Exu tá lá, meu orixá tá lá em Game of Thrones. Achei super interessante isso. Metal é o ferro, ou seja, é coisa bruta mesmo. É para poder fazer a espada, um instrumento de guerra, é o martelo do Thor, é a espada de São Jorge, é sempre focado na lança, né, na ponta da lança de metal, sempre o ferro, o instrumento de batalha mesmo, de guerra, tá certo? Sítio vibratório, olha aí, Maísa, a água é um dos sítios que Ogum se manifesta, dentro do sítio vibratório da água. A bebida, cerveja branca e vinho tinto, sempre utilizando a sua essência, nada de médium tomar pileque dentro do trabalho, viu? É a essência. Então aquela entidade que chega e bota um vinhozinho tinto lá no ponto, beleza. Aquela entidade que pega um cálicezinho de vinho, que trabalha a energia dela e dá para o consulente, que ali ele colocou o remédio, beleza. Agora pegar um litro de vinho, pagou. Isso aí é coisa de médium, tá, gente? Então, sorver aquele elemento ali em pequenas quantidades é necessário para usar a essência energética daquela bebida ali, viu, gente? Então, quando vocês veem algum médium aqui na casa que chega lá e abre uma latinha de cerveja no ponto e bota um pouquinho de cerveja lá num copinho lá e deixa lá no cantinho, ele está utilizando a energia daquele líquido ali. Ele está utilizando aquilo ali. E às vezes as pessoas me perguntam, pra quê? Aí eu vou e falo, gente, é uma questão de parar para pensar. Você precisa fazer um tratamento com uma pessoa que é alcoólatra. Aí essa pessoa está obsediada por uma leva de espíritos alcoólatras. Tem 10 espíritos alcoólatras junto com ele. Aí a hora que ele vem no centro, acontece igual aquela chargezinha. Ele entra no centro e a turma fica todinha lá de fora. Tem livro que já narrou até que tinha um pé de goiaba na frente do centro. A hora que eles olharam, estava cheio de espírito lá em cima do pé de goiaba, esperando o pessoal sair do centro. Pois é, acontece isso. Eles viram e falam, vou entrar ali. Não! E aí fica todo mundo lá de fora esperando, vai todo mundo lá pro outro lado da rua, sentar naquele monte de tijolo. Aí eles ficam lá esperando. Aí o consulente chega aqui, a hora que abre a frequência do consulente, não manifesta nenhum espírito, porque eles estão todos lá. Aí a entidade pega aquela bebida ali e dá pro consulente. Um pouquinho. Ah, menino, a hora que eles sentem que entrou a energia no consulente, vem parecendo uma manada de búfalo, atropelando tudo para poder chegar. Ou aquele
aquela entidade esparge o álcool em volta do consulente, ou esparge aquela bebida, igual tem um médium nosso, que ele gosta de fazer o seguinte, ele enche a boca e faz assim, ó. Ele chama esses espíritos tudinho. Porque é uma questão, e joga na mão, é uma questão de parar para pensar, gente. Você chama bêbado com água benta? Não mesmo. Se você chegar num bêbado, num alcoólatra e virar para ele e falar, vamos ali na igreja tomar uma água benta para você melhorar? Ele, não. Aí ele vira para ele e fala, vamos lá no bar tomar uma branquinha? Ah, moleque, é na hora. E aí é aquele negócio, é que aí ele gosta da pinga mesmo, né? Porque aí ele toma a pinga, a hora que ele toma a pinga, aí baixa o espírito dele, que ele faz assim, incorporou. Está recebendo o espírito ali. O que é, gente? É a energia daquela bebida que atrai os espíritos. Então, a entidade usa por isso. Então, a gente não deve ficar julgando, condenando uma coisa que a gente não sabe, que a gente não estudou sobre isso, a gente não sabe o porquê. Igual a questão da vela colorida, né? Eu já vi um centro aí que eles não aceitam acender vela colorida de jeito nenhum. Eu já vi centro que não aceita acender vela, né? Então, não, vela colorida, não, aqui não é permitido vela colorida não. Ué, mas a cor vibracional de Ogum é vermelho, eu vou acender vela branca? Por quê? Não pode não, porque isso atrai espírito inferior. Aí danou-se, né? Porque se eu estou querendo buscar a energia vibratória de um orixá, aí a pessoa está falando que vai atrair espírito inferior. É falta de conhecimento. Por isso que já teve gente que chegou um dia, uma pessoa que inclusive disse que era devota de Nossa Senhora Aparecida, e eu caí na burrada de mostrar a nossa imagem de Nossa Senhora Aparecida para a pessoa ali. Aí eu esqueci que a gente não tinha tirado o altar dos 7 raios, que tem as 7 velas nas cores dos 7 raios, e aí estava lá a borra das velas em cima do altar. E aí essa pessoa, eu vim mostrar a estátua para a pessoa, a hora que a pessoa olhou o altar, viu aquele monte de vela colorida lá, na hora fez se benzeu. Falta de conhecimento, que aquelas velas ali estavam simplesmente simbolizando a energia dos 7 raios. Que o ancoramento desses 7 raios eu fiz muito antes de acender as 7 velas. Mas aquelas velas é só para representar. É só uma representação energética. Né? Vamos lá então. A bebida, o charuto é o defumador, esterilizador e dissipador. Não fuma. Ou seja, se você vê uma entidade tragando cigarro, senta o pé na bunda dela. Entidade não traga. Isso aí é médium que está ali mistificando, que está ali falando besteira e se passando por uma entidade. Não é. Ou então é um espírito zombeteiro, galhofeiro, é um egum, né? É um quiumba que está se manifestando ali e se passando por uma entidade de luz. Porque entidade, que é entidade, não traga. Ele puxa a fumaça para dentro da boca dele, impregna ela com um monte de fluidos e também com o ectoplasma do médium e assopra no consulente. Por isso que você vê a entidade puxar no cachimbo e vir soprar no consulente. Aquilo ali, gente, faz uma limpeza fantástica aqui, ó, esterilizador e dissipador de energia. Aquilo ali limpa miasma, aquilo ali expulsa vibriões. Por isso que muitas vezes quando a pessoa está sentindo alguma coisa que a entidade vai lá e localiza algum vibrião, localiza uma larva astral, localiza um chip, ele vai lá, puxa aquela fumaça, chega e sopra justamente naquele lugar. É para esterilizar, é para desintegrar, é para limpar. Então, a gente não fica fazendo questionamento com relação a isso não. Ah, por que a entidade está usando o charuto? Tem um propósito. E se você não conhece esse propósito ainda, então estuda, menininho. Vai estudar. Então a gente tem que ter conhecimento. Porque a gente jamais deve julgar algo que a gente não conhece. Certinho?
baixam atuando no corpo astral, na região do chakra do plexo solar, frontal e cardíaco, produzindo alterações fisionômicas, psíquicas e vocais. Ou seja, um Exu que trabalha na energia de Ogum, ele vai baixar e ele vai irradiar em todos esses chakras, ou num deles, ou em dois deles, ele vai irradiar em algum canal do médium. Pode ser no chakra do plexo, pode ser no frontal, pode ser no cardíaco, qualquer um desses. Geralmente expande o cardíaco, geralmente lateja o frontal, né? O frontal fica pulsando, exatamente por causa da energia dessas entidades que trabalham na energia de Ogum. E eles causam alterações fisionômicas. Por isso que quando o Exu vem, ele não vem bonitinho não, com aquela carinha não. Ele tem o senho fechado. E inclusive a gargalhada que ele dá, aquele né? Eu não consigo nem imitar, ele só ri quando ele está manifestado. Aí o que acontece? Ele dá aquela gargalhada ali, mas você pode observar, ele dá aquela gargalhada, mas na cara dele não tem sinal nenhum de felicidade ali não. Aquela gargalhada é um elemento dissipador. Já me perguntaram, por que Exu vem dando aquela gargalhada? Porque é um elemento dissipador. Aí vem a pombagira, aí a pessoa, é escandalosa. Não, aquela gargalhada ali, ela muda o padrão energético de tudo ao redor ali. Aquilo ali bota espírito galhofeiro para correr, aquilo ali queima miasma, aquilo ali queima fluido negativo, faz uma limpeza incrível. Inclusive tem uma médium que ela trabalhava com uma pombagira, que ela ficava assim, ela chegava perto do consulente e dava uma gargalhadinha pequena. Aí virava, sabe, olha, e o consulente olhava assim e falava assim, tá doido. Não, gente, ela está limpando o consulente. Ela está usando uma das energias mais poderosas que existe, o som. Está usando a energia do som. Por isso que lá no estudo de apometria, quando a gente foi falar da física quântica, que é a movimentação, o estudo do comportamento da matéria a nível microcósmico, a gente fala da questão do som, que quando a gente fala alguma coisa, por isso que a gente dá os comandos na apometria sempre em voz alta, é sempre com os pulsos energéticos, a gente fala, a gente produz som, a gente produz ondas sonoras, são energias se movimentando. Então você está potencializando a energia cósmica que está ali ao seu redor, quando você dá um pulso, quando você faz uma contagem, 1, 2, 3, e quando você dá um comando, dissociando os corpos desse irmão, 1, 2, 3, você está potencializando a energia, você está dando força, porque ali estão se movimentando vários tipos de energia, vários tipos de vibração, e uma dessas vibrações que é poderosíssima é o som, certinho? A ligação fluídico-magnética começa pela cabeça, fixando seus fluidos pelas costas e precipitando a respiração, tornando-a arfante. Dão uma espécie de meio giro com o tronco, levantam os braços, batem no peito e dão uma espécie de brado, que se ouve bem. Eogum! Isso quando uma entidade se manifesta numa roupagem de caboclo, trabalhando nas falanges de Ogum. Exu não faz isso não, viu gente? Então a gente deixa bem claro, é bom vocês se lembrarem que dentro do conhecimento do Umbanda é sempre trabalhando na vibração de caboclos, mas nós já sabemos que tem várias outras entidades, como a gente já explicou, que trabalham na energia de Ogum, certinho? Costumam andar de um lado para o outro e sempre se expressam de forma vibrante, inteligente e vivaz. É igual eu falei para vocês, o caboclo que se manifestou na médium segunda-feira ficava para lá e para cá. Quem estava presente lá dentro do Congá e que não estava incorporado trabalhando, com certeza deve ter notado, né? A médium para lá e para cá.
Exatamente esse é o padrão. São energias muito fortes e que aí o que acontece? A entidade não consegue ficar parada. Ela anda para lá e para cá. É hiperativo, viu? A gente tem que dar Ritalina para ele. Mas é necessária essa energia. Essa energia vibrante é muito necessária. As ervas recebem influência direta de Marte. Então as ervas são sempre ligadas em Marte, no fluxo energético de Marte. A Jurubeba, a espada de Ogum. Quem aqui não conhece a espada de Ogum? Existe a espada de São Jorge, existe a espada de Santa Luzia e existe a espada de Ogum. A espada de São Jorge é aquela planta que a gente conhece, aquela da folha toda verde e rajada. Aquela lá é a espada de São Jorge, que não deixa de ser um instrumento de Ogum. Quando Ogum de Ronda vem na casa e vai fazer uma limpeza nos membros da casa, eles sempre usam a espada de São Jorge, certo? A espada de Santa Luzia é aquela que é muito parecida com a espada de São Jorge, mas ela tem a borda amarelinha. Aquela ali é a espada de Santa Luzia. É uma outra vibração energética, mas é considerada, todo mundo conhece ela como espada de São Jorge também, tá? E tem a espada de Ogum, que é aquela bem compridona, arredondada. Quem já viu? Eu chamo de lança. A lança de Ogum, não é? A lança de São Jorge, ela é considerada a espada de Ogum. A gente tem algumas aqui na casa, né? Então, a lança, né? Aí, ó, inclusive fala aqui, ó. A espada de Ogum, a losna, a samambaia do mato, a flecha ou lança de Ogum, né? A romã, a tulipa, 5 folhas, essa eu não conheço, rubi ou macaé. E as essências para banhos. Essências, o cravo, a tuberosa, o ciclame e o aloes. São as ervas utilizadas para poder fazer o banho na energia de Ogum. A magia vegeto-astromagnética de Ogum, os banhos de Ogum, vocês vão encontrar na apostila, não é necessário que a gente passe para vocês. Por quê? Porque é um conhecimento que vai depender de cada um, da utilidade de cada banho, da necessidade de cada pessoa, da vibração que ele está buscando, do dia da semana que ele está fazendo o tratamento, certo? Mas é importante vocês fazerem esse estudo para que vocês saibam exatamente quando fazer a colheita dessas ervas, como esses banhos devem ser preparados, como eles devem ser tomados, qual o horário que você deve tomar esse banho, certinho? E até o ponto cardial que você tem que estar virado para ele quando você for tomar esse banho. Tudo está dentro da apostila direitinho, separadinho. E aí você vai ver lá, com um banho de ervas, que é um banho, vamos dizer, energético, para você trazer energia das ervas. O banho de elevação litúrgico, que é utilizado sempre antes de rituais, como o batismo, por exemplo, né? Um batismo na Umbanda, uma iniciação de Umbanda. O banho de desimpregnação ou descarga, quais são, por exemplo, outro dia teve uma consulente que foi orientada a tomar um banho de espada de São Jorge. Com certeza é um banho de desimpregnação, é um banho de descarga. Eu só virei para ela e falei, pelo amor de Deus, não corta ela, porque senão ela vai soltar muita toxina na água, e aí o que vai acontecer? A hora que você tomar o banho pode causar irritação na sua pele. Faz o banho da folha inteira, ela vai soltar bem menos toxina, e essa toxina vai ser utilizada para limpar a energia das camadas da sua epiderme. Passei direitinho para ela. O banho de fixação ou ritualístico é aquele banho que é feito durante o ritual, que geralmente tem muitas casas que você vai lá na casa, está lá aquele tambor cheio de ervas, que a mãe de santo geralmente quando faz algum tipo de ritual, algum tipo de processo com os membros da casa ou com um consulente, ela vai lá, pega um pote de barro, enche com aquela água, vai ser de acordo com o orixá, e vira para o consulente e fala, entra nesse banheiro aqui, toma esse banho do pescoço para baixo. Ou então aquele membro
que fez, por exemplo, alguma fixação de ponto energético, abertura de chakras, né? Que foi desenhado o símbolo de seu orixá regente nos seus chakras, é feito esse banho ritualístico. Na apostila, e todos esses banhos, toda a informação está reunida nas folhas 51 e 52 da apostila. Alguém tem alguma dúvida sobre a energia vibratória de Ogum? Todo mundo doutorado? Ah, então isso é muito bom. Próximo trabalho de Umbanda, eu quero todo mundo trabalhando na energia de Ogum. Agradeço a todos pela presença, muito obrigado a todos. Namastê. Namastê.